a crítica. São duas coisas distintas. Agora, falando sobre o Renato Paiva, sobre o trabalho que a gente acompanhou mais perto aqui no Brasil, que foi no Bahia. Internamente, o que a gente ouvia é que o trabalho era muito elogiado, que ele tinha boas ideias, bons conceitos, que o trabalho de campo era muito bom. Essa era uma percepção da diretoria e também do próprio elenco, dos jogadores. Tanto que ele pede demissão em setembro de 2023 e o Grupo City não queria que ele fosse embora, né? Nem os jogadores. Nem os jogadores. Todo mundo queria que ele permanecesse e ele decide ir embora. Mas me parece que ele tinha uma dificuldade de comunicação. Ele acabou criando um atrito com a torcida, ele foi pressionado pela torcida, talvez os resultados também não tenham acompanhado esse bom trabalho que ele tinha no campo e acabou a situação ficando muito efervescente ali, Alicia. Como é que você observa agora, olhando para trás, e como que esse ambiente, a gente pode fazer uma perspectiva e um prognóstico para agora esse trabalho no Botafogo? Luiz, eu queria pontuar uma coisa em relação a essa fala do John Textor que o Igor destacou, que é assim, welcome to Brazil, né? Assim, o nível de desconhecimento do futebol local, dele achar que ele não vai ser cobrado porque o Botafogo ganhou títulos, ele achar que o fato de ganhar títulos vai diminuir a cobrança. Não vai aumentar porque as pessoas vão querer continuar ganhando. Né? Então, essa arrogância de eu vim aqui, eu dei tudo isso para vocês, como vocês ousam me criticar, é um pedestal do qual eu acho que ele vai precisar descer se ele quiser continuar operando no mercado brasileiro. Em relação ao Renato Paiva, eu acho que o que pesa a favor dele são essas escolas das quais ele vem. São escolas muito sólidas, né? Tem o trabalho de base no Benfica, que é uma coisa que o Textor quer consolidar no Botafogo também. Tem o Independente Del Valle, tem o crivo do Grupo City. Mas tendo passado pelo crivo do Grupo City, ele estava mantido e bancado pelo clube porque é um clube que faz trabalhos de longo prazo. A torcida também pediu a cabeça do Rogério Ceni o ano passado, não conseguiu. Esse ano, aparentemente, né, que bom que não conseguiu, porque o trabalho está evoluindo. Né? Ele tinha 50% de aproveitamento no Bahia quando ele pediu para sair. Não era uma coisa assim de encher a vista. Mas ele tinha o apoio da diretoria, porque o Grupo City trabalha assim, como trabalham, né, como se trabalha lá fora, com alguma paciência, dá tempo do cara desenvolver o trabalho. O problema é que ele não soube lidar com o tipo de pressão a que se está submetido no Brasil. E eu duvido que a pressão que ele vai sofrer no Botafogo seja menor do que a pressão que ele sofria no Bahia, seja da imprensa, seja da torcida, porque a expectativa da torcida é muito alta. E ela é muito alta porque, não só porque conquistou os títulos do ano passado, com um time, né, jogando um futebol maravilhoso, mas porque o John Textor, nos momentos de alta, ele abraça, ele balança a bandeira, né, solta fogos e faz toda aquela coisa e promete mundos e fundos. Então, a torcida vai querer isso. E o que a torcida está sendo submetida até agora é um time completamente desmantelado. Então, o Renato Paiva vai ter um mês para se entender com o elenco, e eu acho que o Igor cita uma coisa que ficou muito clara ontem, que é justamente essa desconexão da fala do John Textor com o sentimento do elenco, um elenco que parece se sentir abandonado e largado, né, sem comando. Ele vai ter um mês para trabalhar isso e vai precisar ter um pouco mais de calma nesse trato com a imprensa, nesse trato com a torcida, que eu imagino que ele hoje esteja um pouco mais pronto e esteja agradecido pela oportunidade, porque ele estava lá no Rio de Janeiro sem trabalhar e, de repente, vai cair na mão dele um dos clubes com maior investimento no Brasil. Porque vale a gente lembrar, né? O time está desmantelado, perdeu seus maiores nomes do ano passado, mas já gastou mais de 400 milhões de reais em reforços. Só não tem ninguém para comandar. Então, acho que é um cara que pode botar esse time em ordem, mas é uma aposta como foi o Arthur Jorge, deu certo, como foi o Luiz Castro e estava dando certo até ele ir embora, como foi o Abel Ferreira e que deu certo no Palmeiras, está aí até hoje, como tantos outros que não deram certo e já foram embora. Mas, de novo, ele foi a sexta, sétima opção, e ele é um cara que estava no Rio de Janeiro desempregado, então não dá para a gente desconsiderar isso. E ele certamente vai tentar lidar melhor com o futebol brasileiro do que na passagem dele pelo Bahia. A oitava. A oitava? É. Tá. Você queria mostrar alguma coisa aí na PVC? Não, mas tem que ver se está pronto no switcher ali. Tá porque, pronto assim, aí? Essa pressão que o Renato Paiva sofreu no Bahia
ela não é comum nem no futebol brasileiro. Que é... A gente vai mostrar aí, mas é uma arte que a torcida do Bahia fez na época. Né, com ele com umas orelhas de burro. De né? burro. E foi então, mas o que é... olha só a curiosidade. Porque assim, ele foi demitido pela arquibancada. Demitido. Ele se demitiu. Então, ele foi embora. Mas ele foi demitido pela arquibancada. Porque assim, o Grupo City não é um grupo que demite treinador como assim a gente troca de camiseta, né? O grupo não tem essa avaliação. Não ia demitir. O Rogério passou pelo mesmo processo. A arquibancada queria demitir o Rogério, o Rogério permaneceu. Ele foi bancado. Foi bancado. E teve lá boneco de Rogério. Teve... Com orelha de burro? Não com orelha de burro, mas teve pichação contra o Rogério, teve tudo isso. E o Rogério faz o trabalho dele. O Rogério... E também ele é do futebol brasileiro, está mais acostumado com esse tipo de coisa. Então, assim, é um modelo que o City não faz e que o treinador segue. Acho que a experiência do Bahia pode servir como exemplo, como vivência, para ele chegar mais cascudo no Botafogo. Eu tenho uma expectativa muito boa do Renato no Botafogo, de ajeitar o Botafogo com esse período de quase um mês que o time vai ficar longe do holofote, longe de jogos importantes, que não vai jogar, na verdade, né? Mas para se preparar para o Mundial e para as competições importantes. Você chamar o cara de burro, está acontecendo muitas vezes. A imagem está pronta, aí a gente vai colocar no ar. A imagem é realmente chocante. Ele ficou muito doído com isso. Os jogadores pediram para ele ficar. Mas eu acho que se fosse um brasileiro, não teria dado tanta relevância a isso, porque eu acho que a gente, infelizmente, já está acostumado com um ambiente mais hostil. Vou perguntar diferente. É para dar relevância para isso? Ou não é para dar relevância para isso? Depende, cada um tem, assim, não dá para ser, não dá para ser, não estou criticando, tá? Mas não dá para ser sommelier de sentimento. Cada um sente de uma maneira. Bom, vamos acompanhar essa história, vamos ver como é que o Renato Paiva vai se dar no Botafogo. Vamos despedir do Igor. Igor, obrigada, viu? Sempre muito bem-vindo. Um beijo para você. A gente vai acompanhar as semifinais do Carioca. Com moderação no carnaval, meu amigo. Vai devagar. Sou diabético, não posso nem aprontar nada. Só um detalhe rapidinho de despedida aqui, uma última. Aprendi com o Andrezinho isso aqui, só uma última informação. Soltou a tabela da Copa do Brasil detalhada aqui, e os jogos de Vasco e Fluminense ficaram no dia 5 de março aqui, Nova Iguaçu e Vasco, dia 5 de março, Newton Santos, manda o Nova Iguaçu, e o Fluminense também no dia 5 de março contra o Caxias, fora de casa, lá no Estádio Centenário. Por que isso é importante? Porque abriu o caminho para o Campeonato Carioca fazer as suas finais no dia 12 e 15 ou 16 do mês de março. Então, está confirmada aí a iniciativa, o plano inicial, né, da FERJ, de antecipar as finais do Carioca para poder fugir da data FIFA, daquela embolação lá de fazer uma final, as finais, né, intercaladas pela data FIFA. Então, tira o jogo lá do dia 26, que seria normalmente na final dos estaduais aqui no Rio de Janeiro, faz a final no dia 15 ou 16, resolve o campeonato estadual ali e deixa a galera, depois que for convocada, ir para suas seleções em paz. Aí então volta todo mundo para o início do Brasileirão lá no final de março, dia 29. Valeu, Igor. Beijo para você, obrigada pelas informações. Vamos para mais um break, o último break aqui do De Primeira, e na volta, algo que vocês esperam muito.